Irmãos, qual texto nós estamos? Opa! Isso, Marcos capítulo 7. Bom, irmãos, nós estamos nessa sessão que vai falar sobre a questão da proclamação, o desafio de se proclamar o reino de Deus. Nós temos tratado disso, né? Essa parte do Evangelho de Marcos, nós estamos vendo aí alguns obstáculos, né? Nós vimos a questão da incapacidade dos discípulos de entenderem o real sentido, né, do reino de Deus, do que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando. E obviamente, quando nós não compreendemos o real sentido do desejo de Deus para as nossas vidas e para a vida da sociedade, nós não conseguimos proclamar o reino. Mas essa mensagem ela continua, e o Senhor Jesus ele nos mostra um caminho através de mais um evento aqui, e agora mais um encontro do Senhor Jesus Cristo com alguns fariseus, né? E vamos ler esse texto. O texto vai do versículo 1 ao versículo 23, mas eu vou ler por partes, tá ok? E a gente vai tratar de cada parte, tentando compreender cada trecho. Nós vamos, primeiramente, a gente deve compreender que esse texto se divide, pelo menos, né, pode ser dividido em mais etapas, mas pelo menos em 3 partes, que é as partes que nós estamos dividindo aqui, para abordarmos. Primeiro, o confronto direto com o Senhor Jesus, né, e os escribas, vindo os escribas lá de Jerusalém. Eles se encontram com Jesus. Depois do versículo 1 ao versículo 5, nós temos esse confronto. Vai tratar da questão aí do rito de lavar as mãos. Depois do versículo 6 ao versículo 13, nós vamos ver a resposta de Jesus diante desse confronto, o que o Senhor Jesus Cristo tem a dizer, né? E depois nós vamos perceber que ele tira o foco dos escribas, se volta para o povo, né? e ensina para o povo, né? Mostra o caminho, né? Então, três partes, e no mínimo, a última parte a gente poderia até dividir em 2 também, em que mostra não apenas o ensinamento de Jesus, mas mostra também que depois ele vai dar explicação da própria parábola, da pequena parábola que ele conta. Mas o versículo 1 a 5, Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 5, diz assim, na versão internacional: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então, essa primeira etapa, vamos tentar entender. Os escribas, eles vêm, né? Eles vieram lá de Jerusalém, só para perguntar isso para Jesus. Esse era o problema dos escribas? Óbvio que não. Eles vieram lá de Jerusalém, veio um comitê, veio uma comissão para investigar Jesus. E obviamente, desde há muito tempo, eles estavam querendo pegar o Senhor Jesus Cristo em algum erro, em alguma falha. Eles estavam buscando saber se Jesus estava burlando a lei, se tivesse alguma desculpa para poder botar a mão em Jesus e prendê-lo, e isso ficasse indiscutível para o povo, e o povo não pudesse falar nada, né? Então eles estavam investigando o Senhor Jesus Cristo. Eles foram lá e eles perceberam que os discípulos eles comiam, né? E
E eles perguntam, o lavar as mãos era um rito. Tá? A questão desse rito é muito interessante, porque como é que os discípulos iam fazer isso? Se os irmãos lembrarem do texto anterior, que tratamos na semana passada, quando eles atravessam o mar, eles começam a pregar o Evangelho e eles não têm tempo. Jesus Cristo está curando os enfermos, né? E no meio daquele tumulto todo, daquele movimentar todo, nós percebemos que o Evangelho de Marcos é sempre assim, é um movimento muito grande do Senhor Jesus Cristo. Ele parece que ele não para para descansar o tempo todo, né, pregando o Evangelho. Eles não tinham tempo para ficar observando ritos, essas coisas. Mas a coisa era muito mais profunda também do que simplesmente a falta de tempo. Nós vamos aprender. Né? Os irmãos se lembram, por exemplo, de João capítulo 2, quando o Senhor Jesus Cristo ele vai a uma festa, ele vai a uma festa de casamento, as bodas de Caná da Galileia, né, em que ele transforma 600 litros d'água em vinho. No texto, os irmãos vão notar ali que aquelas jarras, aquelas vasilhas grandes, eram usadas para purificação. Essa purificação que os escribas estão questionando o Senhor Jesus Cristo e os discípulos não fazerem essa purificação. Aquela purificação, aquelas jarras continham águas para purificação. E era muita água porque era uma festa. Né? Então as pessoas vinham, os judeus vinham para a festa, pegavam aquela água e se purificavam, lavavam as mãos. Era um ritual. Então precisava de muita água. O Senhor transformou toda a água da purificação em vinho para ser bebido na festa. Agora, é preciso entender qual é a natureza dessa purificação. Então, muita gente deve estar perguntando, é claro, né? Todo mundo que vai almoçar, que vai jantar, precisa lavar as suas mãos primeiro. É uma questão de higiene, é uma questão de purificação, de tirar as impurezas do corpo. Será que era isso? Por exemplo, quando você vai para uma festa de casamento, né? Tudo bem, o homem tem uma desculpa de repente de que está dirigindo, mas a mulher está lá, ela precisa chegar na festa e lavar as mãos. Quem chega numa festa, chegou de casa, tomou banho, se arrumou, botou um perfuminho, foi para a festa, vai procurar imediatamente um banheiro para lavar a mão, a pessoa pensa, tem problema. Tá? Que tipo de purificação era essa? A expressão é uma purificação de fato ritual e de ordem espiritual ligado ao contexto do povo de Israel, que não podia se misturar com os gentios. Então, aonde eles passavam, se eles tivessem contato com gentios, eles tinham que se purificar antes de almoçar, antes de jantar, e todas as vezes que eles faziam alguma refeição. Porque na trilha em que eles andavam, né, eles podiam ter contato com gentios, quer dizer, pessoas que não eram judias, né, e com judeus que não observavam a lei. Os judeus que não observavam a lei também eram considerados impuros. E se um judeu que observava a lei entrasse em contato com esse tipo de pessoa, né, ele se tornaria impuro. O problema é que muitas vezes um gentio ele poderia se vestir de maneira muito diferente de um judeu, mas nem sempre. E mais ainda, um judeu que não observava a lei, ele não botava uma placa no peito dizendo assim, eu não cumpro a lei. Então, se um judeu tivesse contato com um outro judeu dessa ordem e ele não soubesse, ele poderia estar impuro sem saber. Então, eles sempre se lavavam. Não se lavavam. O texto vai dizer que eles observavam esse rito de não comer sem se aspergirem e muitas outras coisas que eles faziam. Lavavam jarros, vasos de metal e camas. É muito interessante, sem querer provocar, né, os batistas, que a palavra utilizada para lavagem e purificação, aqui no caso vasilhas e camas, é batismo, né? É batismo, né? Então ninguém mergulhava a sua cama, né? Então a purificação nesse caso específico
tinha a ver com jogar água ou com aspersão propriamente. Obviamente não é em todos os casos, tem casos que era mergulhar mesmo, mas não era em todos os casos. No caso, a palavra batismo, baptizo, no grego, ela na época do Senhor Jesus Cristo, ela deixou de ter aquela significação do grego clássico, que era puramente de energia, para ter um significado mais cerimonial, principalmente no contexto judaico. E as cerimônias nem sempre eram de imersão, mas podiam ser também de aspersão e podiam ser também de jogar água, simplesmente lavar as mãos era batismo. Tá ok, irmãos? Apenas uma digressão rápida aqui. Muito bem. Apesar desse tipo de purificação ser uma tradição oral, e é interessante, essa purificação que eles faziam das mãos não estava necessariamente prescrita na lei, era uma tradição oral. Essa tradição oral se tornou escrita 200 anos depois de Cristo, quando eles registraram essas tradições na Mishnah. Mas até aquele momento era tradição oral. Mas como eles entendiam que as tradições orais interpretavam a lei de Deus, quem não obedecesse às tradições orais, eles entendiam que estavam descumprindo a lei. Ok? Então, quando eles olharam para os discípulos não estavam se purificando, tá? Eles estavam assim, estão descumprindo a lei. A lei de Moisés manda que o povo de Deus não se misture com os gentios. E quando eles não se purificam, eles não estão dando a mínima para essa observância. É isso que está por trás, tá ok? Não está por trás da purificação, o tirar impurezas da mão, necessariamente, ou do corpo, seja lá o que for, mas de pureza cerimonial, no sentido, fulano tocou ali, ele está impuro. Ok? Muito bem. Versículo 6 a 13, vamos lá. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem não disser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, a sua justiça aqui dá um exemplo daquilo que eles faziam com as tradições que eles mesmos criaram, e que essas tradições faziam com que eles descumprissem a própria lei de Deus, o próprio mandamento. Um dos mandamentos claros de honrar pai e mãe era descumprido com essa tradição chamada a oferta ou o corbã, né? O que significa isso? Vamos entender o que é o corbã, né? Corbã é uma transliteração que significa simplesmente oferta, algo que você dedicou ao Senhor. Significa o seguinte: eu tenho algo que, na verdade, eu tenho que distribuir o que eu tenho para Marinas e Mateus, né? Recebi na bênção, né? Então eu tenho que distribuir para Marinas e Mateus. Só que, o que eu faço? Vou na igreja, vou dedicar tudo ao Senhor. Está tudo dedicadinho, né? E aí você diz assim: sinto muito, né? Mas eu não posso distribuir isso para vocês, tem que ficar comigo, porque eu dediquei isso ao Senhor. Como é que surgiu isso? Surgiu da seguinte maneira: a ideia do corbã surgiu com um propósito. As tradições, nem todas elas surgiram com propósitos vivos, tá ok? Elas surgiram com propósitos bons, mas com o decorrer dos anos elas iam sendo invertidas. O princípio para o qual elas foram criadas.
Nesse caso, o Corban foi uma tradição criada quando dava conflito entre pais e filhos. Naquela época não tinha aposentadoria do INSS, né? Não tinha essas coisas. A lei dizia que o filho deveria honrar o pai e honrar a mãe. Honrar o pai e mãe é muito mais do que simplesmente respeitá-los e obedecê-los, mas está ligado ao contexto da manutenção deles. Porque quando a pessoa era deixada sem nada ou na miséria, dizia que essa pessoa era amaldiçoada. Quando você não honrava o seu pai ou a sua mãe, você, com o sustento devido, é como se você estivesse amaldiçoando o seu pai. Quando o texto lá em Deuteronômio, em Número, vai dizer que aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe deve ser levado para fora do arraial e ser apedrejado, é mais ou menos isso que estão querendo tratar. Não é a pessoa que chegou lá e fez um voto de maldição, eu vou amaldiçoar. Não. O contexto era justamente esse, em que as pessoas esqueciam dos seus pais e deixavam eles à língua. Tá? Então, o que aconteceu? A lei tinha que ser cumprida. Mas no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, vira e mexe acontecia de conflitos, né, entre pais e filhos no que diz respeito ao filho cuidar do seu pai e dar, né, aquilo que os pais tinham de direito. Aí a tradição diz o seguinte: então o filho, quando houver conflito, ele tinha que se dirigir à liderança da cidade. Aí os líderes religiosos permitiam que ele pegasse o dinheiro que era devido aos pais, né, os bens que eram devidos aos pais, que ele deveria entregar aos pais, e colocasse no templo. É como se fosse assim, colocou em juízo a ponta, né? Quando você vai assim, você vai fazer um depósito, depositou em juízo. É mais ou menos isso. Você colocava isso no templo, depositava no templo, você dedicava ao templo, aquilo não te pertencia mais, aquilo era do templo, e o templo, o pessoal ali dentro do templo tinha a responsabilidade de, no devido tempo, repassar aquilo para os pais. Então, era uma ideia, a princípio, de proteção aos pais e de proteção no cumprimento da lei. Então, essa lei que os escribas, que os rabinos criaram, tinha um propósito de fato de fazer com que a lei de Deus fosse cumprida. No entanto, o pessoal do templo, eles não tinham a obrigação de repassar o dinheiro na hora que os pais quisessem. Agora não dava para repassar, e não repassavam. O que acontecia é que eles não repassavam nunca. E quem ia cobrar? As autoridades do templo eram quem governava a cidade. Quem ia cobrar deles? Agora a autoridade sobre eles eram os romanos. Os romanos estavam felizes da vida, porque o pessoal do templo pegava o dinheiro do povo, que depositava no templo, né, com propósitos religiosos, e o templo repassava aquilo tudo para Roma. Então o templo servia mais a Roma do que ao povo. Nessa época, então, era muito curioso, porque o camarada chegava assim e falava para o pai: olha, eu não tenho que te dar nada, o que eu fiz eu já dediquei, é Corban ao Senhor. Tá ok? Então, muito bem. Entregar ao tempo era a mesma coisa que dizer: você vai ficar sem nada. Tá ok? Quem fazia o voto podia dispor de seus bens à vontade, sem se preocupar com seus pais. Agora, depois que ele fazia esse voto, ele poderia usar os seus bens à vontade, ele não tinha mais que se preocupar, ele estava livre da lei de ter que honrar o pai. Né? Sem se preocupar com seus pais, ele continuava dispondo de seus bens sem a obrigação de cuidar deles. Ou seja, o mandamento dado por Deus era quebrado por causa de uma tradição criada pelos homens. E o Senhor Jesus Cristo coloca isso diante deles. Veja como é que vocês estão
Como é que vocês se contradizem? Como é que vocês são hipócritas? Como é que vocês usam a religiosidade para se servir? E como é que o povo cai nisso? Não é esse o propósito da lei. O propósito das purificações dadas por Deus no passado não tinham esse objetivo para o qual vocês utilizam hoje. As suas tradições hoje fazem com que vocês descumpram a lei de Deus e desvirtuem o povo, porque o povo passa a desobedecer a Deus, descumprindo aquilo que era o mandamento do Senhor. Nos remetendo a outra fala do Senhor Jesus para eles, vocês giram a cidade em torno de um prosélito e o tornam 3 vezes mais merecedor do inferno do que vocês veem. E aí, o Senhor Jesus Cristo, ele tira o foco dos escribas e se volta para o povo. Vamos lá, versículo 14 ao versículo 23. Convocando ele de novo, a multidão disse-lhes: ouvi-me todos e entendei, nada afora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui está a parábola, ok? Aqui está o conto que precisa de interpretação, que os discípulos não entendem. Então lhes disse: assim vós também não entendeis, ou melhor, quando entrou na casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então ele lhes disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Okay? Então o Senhor Jesus Cristo, ele explica, e Marcos aqui, ele faz algo interessante. No contexto que Marcos vivia entre os gentios, porque a epístola, o Evangelho de Marcos é escrito para os gentios, é por isso que ele explica o que é Corban. Marcos não se preocupa com isso, porque o alvo deles são os judeus. Os judeus já sabiam o que era Corban, já sabiam assim, ele não vai se preocupar em explicar, mas Marcos se preocupa em explicar o que era aquilo, né? E ele se preocupa também em explicar que o Senhor Jesus, ele ali estava permitindo que os cristãos comessem todo tipo de alimento, coisa que Paulo lá na frente vai ter que explicar, porque isso é um problema. E o argumento do Senhor Jesus é óbvio, é muito claro. A questão do alimento, ele vai e entra para o estômago, e depois daquilo que não presta, você vai lá e dá a sua descarga. É exatamente isso que Jesus está falando. Vai sair para um lugar escuso. Isso não purifica o homem. Deus criou o corpo humano para jogar essas coisas que não prestam fora. Mas aquilo que sai do coração, isso de fato contamina o homem. Irmãos, o que contamina o homem é o que sai do seu coração, não o que entra no seu estômago. As leis da purificação, e aqui vem o sentido, um dos sentidos que eu gostaria que os irmãos entendessem. O problema da purificação das mãos, com a purificação das mãos, eu estava dizendo, eu odeio os gentios. Quando eu purificava as mãos, eu estava dizendo, os gentios são impuros. Eles são impuros iguais àquelas comidas
que eu, judeu, não posso comer carne de porco. E era algo tão claro e cerimonial essa questão, que quando Deus quer que Pedro abra os olhos para a pregação do Evangelho aos gentios, qual é a visão que ele dá? É um lençol descendo com vários alimentos que os judeus não podiam comer. Eu jamais coloquei coisa impura dentro do meu estômago, jamais comi coisa impura. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então, quando os judeus eles lavavam as suas mãos, era isso que eles estavam dizendo, então preocupados com a sua higiene propriamente, mas com essa higiene que eles consideravam espiritual, o afastamento dos gentios. Mas acontece que o Senhor Jesus Cristo está pregando o Evangelho agora, não apenas na Galileia, mas na sua circunvizinhança, em cidades gentílicas. Vocês vão ver que no texto seguinte ele vai encontrar com uma mulher Sírio-Fenícia. Ele vai encontrar com essa mulher e vai operar um milagre ali. Ele está entrando em contato com pessoas que, na verdade, não têm cultura judaica. O ministério dele era entre judeus, mas ele entrou em contato com esse tipo de pessoa, e quando ele diz o seguinte, e muitos teólogos vão por esse caminho, quando ele fala assim, vamos atravessar, esse vamos atravessar o mar, ele é muito simbólico, porque ele vai dizer o seguinte, vamos sair desse contexto tão somente judaico, para ir para um contexto que tem gentios também. Muitas vezes nós precisamos atravessar esse mar, porque nós, enquanto cristãos, muitas vezes não queremos nos misturar com aqueles que nós consideramos impuros, porque não pensam igual a gente, não agem igual a gente, não cantam igual a gente, não tem a mesma linguajar da gente. O missionário, ele não pode agir dessa maneira. E se nós entendermos que cada um de nós é um missionário, cada um de nós tem a obrigação de ser um portador do Evangelho e portar o Evangelho a todas as pessoas que Deus colocar diante de nós, você não pode ter um coração que se divide. A questão da quebra da lei ali, que o Senhor Jesus Cristo diz, é o seguinte, vocês estão dizendo que estão servindo a Deus, mas acontece o seguinte, aquelas pessoas que vocês deveriam amar mais que seu pai e sua mãe, vocês estão deixando a míngua. Não existe dizer que ama a Deus sem amar ao próximo. E se você não ama seu pai e a sua mãe, você deveria, o que Jesus Cristo está dizendo aqui? De acordo com a lei, vocês, escribas, deveriam ser amarrados, levados para fora da cidade e apedrejados. Era isso que Jesus Cristo disse. Porque vocês pararam de se preocupar com aquela que é a essência da mensagem, que é o relacionamento, que é o contato com pessoas, que é o respeito mútuo, que é a manifestação do amor e do cuidado que devemos ter de uns para com os outros. Um pregador do Evangelho, que se diz pregador do Evangelho, ele pode, mas que não ama as pessoas, pode até ser que tenha pessoas que se convertam para esse tipo de a pregação que essa pessoa fala, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que não importa se você prega por amor ou por porfia, importa que o Evangelho seja pregado. Se uma pessoa está pregando por porfia e não ama ninguém, mas está pregando o Evangelho verdadeiro, pessoas vão ser salvas. Todavia, ele é um falso pregador. Por que ele é um falso pregador? Porque ele é um falso cristão. Porque a igreja é essencialmente relacionamento. O Senhor Jesus Cristo transformou 600 litros de água que simbolizavam separação para transformar em 600 litros de vinho que simbolizavam união e comunhão. Ceia. Curioso, deveria ter acabado a festa. Acabou a água da purificação. Mas não acabou. A festa
só acaba quando não há união. A festa só acaba quando não há alegria. Porque Deus não estava no rito, Deus estava na união das pessoas. Meus irmãos, a religiosidade atribuiu uma pureza àquilo que era aparente. Era uma religiosidade que ignorava o trato que uns deveriam ter para com os outros. O que contamina o homem? Olha, atentem para isso. O que contamina o homem é o que sai do seu coração. Dentro do coração do homem que procede os maus desígnios. Prostituição, furtos, homicídios, adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Os irmãos perceberam que, de cara, sem analisar as palavras, 90% dessas palavras aqui, todas elas dizem respeito ao trato de um para com o outro. O que é prostituição? O que é avareza? É você querer o dinheiro só para você. A blasfêmia diz respeito à ofensa. Até a loucura, a palavra é afrosune, que aponta para a insensatez, e eufemisticamente significa egoísmo. Essas palavras que estão aqui dizem respeito ao relacionamento. Quando o apóstolo ele vai falar sobre o fruto do Espírito e como esse fruto do Espírito se manifesta, ele vai falar de amor, paz, longanimidade, benignidade, todos aqueles itens. Do que ele está falando? De relacionamento. Meus irmãos, nós estamos indo com esses sermões aqui, com essa mensagem que nós temos tratado, na contramão do evangelicalismo nacional, na contramão do evangelho, cada um por si, Deus por todos, de uma igreja que não se conhece, de uma igreja que não cuida um dos outros. A gente está indo nessa contramão, para a glória de Deus. Você não pode achar que você vai adorar ao Senhor longe da comunidade e sem uma responsabilidade com a comunidade. É por isso que o apóstolo vai dizer: não façam, não deixeis de congregar como fazem alguns. Não é apenas um chamado, uma convocação para o culto, mas o culto naquela época era partir pão, sempre. O culto naquela época era sentar-se um do lado do outro, em volta de uma mesa, e dizendo, com o partir do pão: eu pertenço a você e você pertence a mim. Nós temos que ter muito cuidado nas nossas igrejas de criar ministérios que dividem. Existe um pessoal mais radicalmente reformado, diz assim: eu não concordo com essa história de ministérios na igreja. Eu não concordo porque só existe um ministério na igreja, que é o ministério da palavra, e todos os outros ministérios fluem do ministério da palavra. Então, por isso, a gente não usa a palavra ministérios, a gente usa a palavra departamentos, a gente usa a palavra comissões, a gente usa palavras que não se na Bíblia. Departamentos e comissões, não é tudo feio. Mas eu gosto da palavra ministérios, porque a palavra ministérios ela está não apenas pelo apóstolo, mas ela diz respeito ao serviço, a
servirmos uns aos outros. E quando eu digo meu ministério é o ministério da palavra, aí já viu? Meu ministério é o ministério da palavra, a pessoa vai saber que cada um tem um ministro, é o ministro das relações exteriores, né, do país, alguma coisa assim. Né? Quando você está falando que você é ministro da palavra, você está dizendo, na verdade, eu sou um garçom que tem a Bíblia na bandeja para dar para os outros. É isso que eu estou dizendo. Quando eu falo que o meu ministério é um ministério de música na igreja, meu ministério é ajudar as pessoas a louvar a Deus, é servir as pessoas assim. Quando eu digo que o meu ministério é da cozinha, eu estou dizendo que eu quero servir as pessoas assim. Ministrar é servir. E a questão do ministério é algo muito interessante, porque ela tem uma relação de Deus para com as pessoas. Então, Deus, Ele está dando às pessoas ensino, Ele está dando às pessoas alimento, Ele está dando às pessoas das suas dádivas, e Ele usa os seus mordomos, não é isso que a palavra utiliza, essa expressão mordomos. Ele usa os seus mordomos para servir as suas bênçãos para o povo, não apenas o seu povo da igreja, que deve ser prioridade, mas para todos os povos. Jesus Cristo ele vai citar o texto de Isaías, capítulo 29, versículos 13 a 15, diz assim: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo, com maravilha e mais maravilha. E a sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Aí sabe o que ele vai dizer? Sabe que porque o culto é hipócrita? O culto é hipócrita, porque para Deus o culto verdadeiro era cuidar das viúvas, era cuidar dos órfãos. Porque, eu já citei isso aqui algumas vezes, Sodoma e Gomorra foi queimado. Porque eram pervertidos sexuais. Tudo bem, eles eram, mas não foi esse o motivo. Ezequiel vai dizer o motivo. A cidade pereceu porque eles esqueceram dos órfãos, eles esqueceram das viúvas, eles esqueceram de cuidar uns dos outros. Pessoas que se esquecem de cuidar um dos outros não merecem estar andando na terra. Pessoas a quem Deus deu capacidade, consciência, deu bens, poucos ou muitos, não importa, Ele nos deu para servir. Para ajudar o outro. Não importa toda essa religiosidade, todos esses cânticos aqui são vazios e sem sentido se você não ama quem está aí do seu lado. Se você, ao menor necessidade dessa pessoa, você não se disponibiliza. Toda a proclamação do Evangelho é fútil se você não vive de acordo com os valores do reino. Por isso que é um grande desafio a proclamação do Evangelho. E um dos maiores desafios da proclamação do Evangelho, da proclamação do reino, é uma igreja que não está unida, de um povo que não se ama. Esse é o maior desafio, porque nós proclamamos lá fora o que não vivemos aqui dentro. Esse é o desafio para você e para mim hoje, que nós possamos perceber o que Deus de fato valoriza. O que Jesus Cristo quer dizer com esse ensino que Ele colocou diante do povo. Para de se preocupar com ritos. Para de se preocupar com essa religiosidade. Porque essas coisas não estão te conduzindo à presença do Pai. O amor ao próximo e o amor a Deus é que te faz bom.
Deus assim nos abençoe. E nós consigamos de fato viver o desejo de Deus para os nossos corações. Que nós possamos de fato compreender o que Jesus Cristo quer para a nossa vida. E possamos proclamar o Evangelho com de fato um significado. Mostrando para as pessoas que nós nos importamos com elas e que queremos cuidar delas. Nós nos preocupamos não apenas com a alma delas, mas com o estado delas. Que seja essa a nossa proclamação. Uma proclamação de um povo que se preocupa, que quer a libertação dos povos e não prosélitos para encher a igreja. Oremos. Pai de amor, ensina-nos a viver um cristianismo real. Mostra-nos o teu caminho. Te louvamos, Senhor, por tua bondade, pelo teu amor e misericórdia, porque tu nos ensinas com as tuas próprias ações, Senhor, como devemos agir para com o próximo, Senhor. Porque como estávamos mortos em delitos e pecados, tu enviaste o teu Santo Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, para nos restaurar, para nos dar uma nova vida, Senhor. Te louvamos por isso. Ensina-nos, Senhor, a nos doar ao próximo. Ensina-nos, Senhor, de fato, a sermos ministros teus. Nós clamamos, ó Pai, a tua bênção. Nós clamamos, Senhor, o teu favor. Nós clamamos, Senhor, o enchimento, a unção do teu Espírito Santo, para que possamos atravessar essa porta aí, Senhor, e dar bom testemunho durante essa semana, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém.